Olá, querida pessoa. O que está entre a irascibilidade, a ira, a raiva intensa e a frouxidão, a incapacidade de agir em função de alguma coisa? É um ponto alto que está entre esses dois vícios, entre essas duas posturas moralmente inadequadas. Ele se chama doçura, que é a virtude sobre a qual eu quero falar com você hoje. E, para começar essa conversa, eu quero mencionar uma história, contar uma história relativa à filósofa francesa Simone Weil. Simone Weil nasce em 1909 e morre em 1943, nascida numa família, num lar de judeus, judeus ricos, ilustrados, muito cultos, e assim ela é criada. E desde cedo, Simone Weil mostra uma grande capacidade de compaixão. Ela, por exemplo, movida por esse sentimento de compaixão, que é um sentimento que ela associa à sua grande capacidade intelectual, e ela quer pensar de uma maneira associada à ação, guiada por isso, ela se torna, em um certo momento de sua vida, operária para compreender bem a situação de vida dos operários. E ela faz isso numa atitude de também ir além do marxismo, que era então pensar uma emancipação da maneira mais profunda possível, ou seja, conhecendo a dor daqueles que deveriam ser emancipados. E ela então se faz operária para conhecer sua condição, para estar na pele dos operários, e se faz também campesina para compreender também o estilo de vida e a situação de vida dos campesinos. Então, ela é movida por esse sentimento de compaixão extrema. Simone Weil, num determinado momento de sua vida, exatamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, ela precisa deixar a França, e ela, após uma passagem por Nova York, ela procura ir a Londres, chegar a Londres, o que ela consegue depois de muito esforço, ajudada por amigos. E em Londres ela se capacita como enfermeira. E é já nessa condição que ela procura fazer contato com o comandante da resistência francesa, Charles de Gaulle. E ela consegue fazer chegar a ele um plano, um projeto, para contribuir para a contraposição ao nazismo. Na sua concepção, o nazismo é, sobretudo, uma força simbólica justamente baseada, fundamentada na brutalidade. E a brutalidade é a força dura expressa por símbolos que marca o nazismo. Por isso ela concebe um plano que é o de mobilizar mulheres que, na sua visão, são caracterizadas, dentre outras características, especialmente pela doçura, mobilizar mulheres para irem ao fronte e, dessa maneira, ou por essa característica, realizarem a tarefa de cuidarem dos soldados feridos, tanto do lado francês quanto do lado alemão. Porque ela concebe que esse papel, na prática de enfermeiras, era o principal papel para se contrapor à brutalidade nazista. Então, se a brutalidade era a marca e era a força intimidadora do nazismo, ela seria contraposta à doçura da feminilidade, como sendo o símbolo que poderia então relativizar e até enfraquecer o símbolo da força dos nazistas. Então essa história ilustra justamente a força e a coragem da virtude da doçura. Em relação aqui, eu quero falar sobre 5 pontos. Eu quero mencionar 5 pontos que caracterizam ou que explicam, que nos esclarecem sobre
essa virtude da doçura. O primeiro ponto a se observar parte de uma consideração de que muitas coisas da nossa realidade, às vezes mesmo objetos, seguramente o comportamento nosso pode ser associado a traços de feminilidade ou a traços de masculinidade. No tocante aos traços de masculinidade, se percebe justamente a força, a dureza. E no tocante à feminilidade, a doçura, como eu já mencionei, mas também a exuberância. E do ponto de vista moral, e especificamente no que diz respeito às virtudes, elas também, as virtudes, pendem mais para uma expressão masculina ou para uma expressão feminina. E eu destaco, por exemplo, como uma expressão masculina de virtude a justiça. Justiça como sendo uma virtude intelectual, mais abstrata, que também se impõe. Então, ela teria uma expressão mais masculina. E a virtude da compaixão, e como da própria doçura, teria uma expressão mais feminina. E aqui eu não estou falando, né, de homem e não estou falando de mulher. Eu estou falando dessas duas propriedades. E quando eu falo isso, eu lembro, por exemplo, de um Freud que vai pensar o feminino e o masculino como sendo propriedades de todos os indivíduos. E Freud estende esse pensamento até a tese de que todos nós somos bissexuais, por exemplo. E eu falo isso, então, para afastar qualquer tipo de discussão de gênero. Então, não é isso que me interessa aqui. Eu estou interessado em ilustrar, em esclarecer a virtude da doçura. E o filósofo francês André Comte-Sponville, ele inclusive diz: o homem só é salvo do pior quase sempre pela parte de feminilidade que ele traz em si. Ele escreve o homem, mas eu quero dizer que o ser humano só é salvo do pior quase sempre pela parte de feminilidade que ele traz em si. Se nós considerarmos, né, e eu quando começo a dizer isso, lembro da psicanalista Melanie Klein, que colocou a mãe e o seio no centro do seu pensamento psicológico. Então, se nós considerarmos a relação do feminino, então da mulher, com a vida, essa citação, essa declaração de Sponville, de Comte Sponville, é, é, é lógica, né? Ela é lógica e ela é acertada, né? De que o ser humano é salvo do pior quase sempre pela parte de feminilidade que ele traz em si. Então esse é o primeiro ponto relativo à virtude da doçura, que é o seu aspecto feminino, que é a sua expressão do feminino. E considerando também esse feminino como sendo marcado pela exuberância. Então a virtude da doçura é uma virtude exuberante também, justamente por ser uma virtude que expressa o feminino. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto, ele nos remete à história que eu contei sobre Simone Weil, que é o fato de que a doçura como virtude, ela nega ou ela se contrapõe, ela restringe a agressividade e a violência. E é justamente assim, por aí, nessa expressão, ou nessa ação de restringir a agressividade e a violência, que ela aparece, se conforma ou se configura de maneira mais clara como uma virtude. Essa é uma característica muito importante dela. Ela é justamente uma forma de dominar a violência e a força. Por isso que eu digo, como uma forma de dominar a violência e a força, é assim que ela aparece propriamente como uma virtude. Porque toda virtude é uma força. É diferente da força dura, é diferente da força violenta,
mas é uma força porque toda moral, né, é, é uma orientação para o comportamento no sentido de conformá-lo, de guiá-lo por uma ideia, basicamente primeiramente de renúncia e depois por uma ideia de expansão do eu. Né? É o eu se expandindo até algo universal que é a humanidade. Então a moral é guiada por essa ideia de uma força que é uma capacidade de eu me estender até a minha parte humana. Então a virtude da doçura é uma força que na sua especificidade é a força que contém a violência e a agressividade. É assim que ela se faz como uma virtude. Então esse é o segundo ponto, essa capacidade da, da doçura, de fazer essa contenção. E ela, dessa maneira, ela não permite que o bem seja uma ação invasiva. Esse, portanto, é o terceiro ponto. Ela não permite que o bem seja uma ação invasiva. É como se, por esse aspecto, a doçura tivesse a capacidade de temperar a nossa intenção e o comportamento decorrente disso de fazer o bem a alguém. Então, para esclarecer isso melhor, ela não é tão afirmativa quanto a generosidade. Então, quando eu sou guiado pela virtude da generosidade, eu, eu de certa forma faço questão de fazer meu bem para alguém. Eu, eu mal consulto, ou talvez sequer consulte o outro como um receptáculo da boa ação que eu quero praticar. Eu quero fazer isso, eu quero dar, eu quero pegar algo que eu tenho de melhor, ou daquilo que eu disponho, e quero dar para esse alguém, e tenho a expectativa desse alguém aceitar e receber aquilo que eu estou ofertando. Então é nesse sentido que a generosidade ela é afirmativa. Diante da doçura, ela é afirmativa demais. De outro lado, por exemplo, podemos considerar a compaixão como sendo reativa demais. Então, a compaixão é aquela virtude que reage ao sofrimento alheio. Então, nesse sentido que ela é reativa. E então a doçura não é assim reativa. Ela também tem um movimento próprio. Mas esse movimento próprio dela se limita ou se restringe diante do outro, diante do direito do outro, diante da vontade do outro. Ela, ela sabe parar no sentido de evitar ser invasiva. Rousseau, a respeito disso, disse o seguinte: faz teu bem com o menor mal possível ao outro. Faz teu bem com o menor mal possível ao outro. Porque nessa determinação, como é o caso da virtude da generosidade, nessa determinação de eu fazer o bem, nessa determinação de, de provocar algo bom para alguém e de transformar esse outro, né, para aquilo que eu penso como sendo melhor e penso adequadamente como sendo melhor, eu então posso incorrer, né, num exagero, eu posso atropelar ultrapassar uma linha, eu posso incomodar, eu posso ser inconveniente sem inclusive saber, mas a virtude da doçura vai ter esse cuidado de fazer o bem com o menor mal possível ao outro. É interessante essa citação de Rousseau, né? Com o menor mal possível ao outro. Então a doçura ela é, como já indica, uma delicadeza. Ela é um tempero. Então isso foi a terceira característica que esclarece a virtude da doçura. A quarta característica é culturalmente
interessante de se perceber, que é quando a doçura aparece como sendo uma espécie de passividade também. Uma espécie de passividade, uma espécie de aceitação, uma espécie de submissão. É quando a doçura, como eu disse, do ponto de vista cultural, ela é expressa por uma postura de não injúria, uma postura que no Ocidente é conhecida como sendo de não violência. Então, quando eu falo de não injúria, eu estou pensando no conceito de ahimsa, que é um conceito muito importante na religião do jainismo na Índia, que guiou o comportamento e o projeto político de Gandhi, e como não violência, ela foi assumida, né, por exemplo, por um Martin Luther King. Então a doçura aparece aí, né, como sendo essa disposição de sofrer e de fazer esse sofrimento como uma espécie de força no sentido de não reagir com a violência. E aí a virtude da doçura aparece também na sua coragem. Isso é muito importante, né, quando se fala de doçura. Ela é uma força, no sentido de que ela é uma disposição para a ação. E como eu contei, né, a história relativa a Simone Weil mostra isso claramente quando ela assume e concebe, né, um projeto de se ir ao fronte para cuidar dos soldados feridos dos dois lados, né, do lado francês e do lado alemão. Então isso é uma ação, e é uma ação corajosa também. Então isso é um aspecto da força, da virtude da doçura, e a coragem também se mostra claramente nessa disposição de não violência diante do violento, que os casos históricos de Gandhi e Martin Luther King também mostram muito claramente. E isso também esclarece bastante, ilumina bastante essa virtude como tal, né? Esclarece bastante como, porque a virtude da doçura é propriamente uma virtude, que é a sua força agora, no que eu estou falando, associada também à coragem. E a isso também se pode associar, ou seja, ao que no momento pode ser apontado como submissão, como aceitação, como uma passividade. Isso também se associa a outras ideias também muito importantes, como sendo as ideias de flexibilidade, contraposta à dureza, né? E a ideia também de adaptabilidade. E quando eu falo em adaptabilidade, me vem à mente também o taoísmo, né? Então, primeiro eu falo de ahimsa, que é um conceito importante na cultura indiana. Agora eu falo de adaptabilidade, que é um conceito importante na cultura chinesa, na expressão do taoísmo. Que, então, no taoísmo isso aparece na imagem da água, né? Da água que desce uma encosta e vai contornando os obstáculos. Enquanto ela desce, aquela encosta, ela não bate contra os obstáculos, né? ela não faz uma, uma contraposição direta aos obstáculos, mas ela contorna os obstáculos. E aí se vê nessas curvas, né, a maleabilidade ou a flexibilidade e a adaptabilidade também ao terreno. Então, essa é uma bela imagem dentro do taoísmo, e isso também caracteriza a virtude da doçura, né? Essa negação, né, de ser duro, de ser rígido, e de também resistir. Então, a gente pode também associar isso a uma capacidade de escuta, uma capacidade de diálogo, uma capacidade de negociação. Sem dúvida que essa virtude da doçura também contribui para a virtude da tolerância até um certo ponto também. Então, e aí você pode ver
quão exuberante, quão rica e quão valiosa também é a virtude da doçura. Isso foi o quarto ponto, a quarta característica que eu destaquei para esclarecer a virtude da doçura. E a última característica que eu destaco é, primeiramente, o fato de que a doçura não é, então, um, um, um patrimônio ou uma habilidade exclusivamente humana. Então, se nós pensarmos a doçura na mãe, né, no feminino, no materno, né, no feminino materno, ela também aparece em outras espécies, especialmente se pensarmos nas espécies mamíferas, em que a moralidade claramente já aparece como sendo uma propriedade, como sendo uma força para favorecer a vida, a sobrevivência, para favorecer a colaboração do grupo, numa espécie de uma ética, tanto de uma ética de cuidado quanto de uma ética também de colaboração. Então, a doçura aparece também em outras espécies. Porém, o humano aprendeu a cultivar a doçura, a fazer da doçura um recurso propriamente sim moral, para justamente favorecer ainda mais a colaboração e o cuidado também. E por meio da doçura também favorecer a compreensão, poder favorecer um desenvolvimento emocional adequado dos indivíduos e por meio disso favorecer a própria espécie, né? Favorecer a espécie num aspecto, numa abordagem, favorecer também a própria cultura em outra abordagem. Então, quando a moral surge como sendo um projeto, eu já falei isso em várias comunicações, isso é observado na era axial, que é aquele período entre 800 e 200 antes da era cristã, quando surgem grandes sábios em diferentes culturas. Hoje, aqui eu já mencionei cultura indiana, então podemos pensar em Buda, mencionei cultura chinesa, podemos pensar em Lao Tse, em Confúcio também. Se formos à Grécia, pensamos em Sócrates, por exemplo, e também consideramos no Oriente Médio alguns profetas do Antigo Testamento, como Oséias, por exemplo, como Jeremias. Então, na era axial, nessa faixa temporal, surgem essas figuras e elas estão interessadas justamente, eu vou falar agora a propósito dessa comunicação, eles estão interessados justamente em promover, dentre outras habilidades, a habilidade de ser doce. Estão interessados em promover a virtude da doçura. Isso é dito assim? Não, não é dito assim. Mas eles estavam preocupados com a contenção da violência, com a contenção da agressividade. Logo, eles também estavam ali promovendo a virtude da doçura e, sem dúvida, que eles estavam também promovendo a humanidade. Eles estavam, na verdade, bem entendido, definindo a humanidade como sendo um projeto humano, um projeto cultural e, no caso especificamente, como um projeto moral. É como se eles estivessem dizendo assim, bem, houve a hominização, né? Então houve essa evolução, essa passagem de um tipo de primata para outro tipo de primata, de um primata mais peludo para um primata quase nu, né, sem pelos, de um primata pouco inteligente do ponto de vista do aprendizado social, do aprendizado por colaboração, do aprendizado por imitação, e agora com um primata excelente no aprendizado social. Essa é a principal, esse é o principal aspecto de inteligência que nos garante superar
os outros primatas e por meio desse aprendizado social, inclusive crescer em inteligência lógica, por exemplo. Então, além da hominização, além do surgimento dessa espécie mamífera bípede única, também deve haver, então já muda, né, a abordagem. Além dessa transformação que houve, que é a hominização, deve haver uma outra transformação que é da humanização. Então eu preciso me tornar humano propriamente depois de me tornar essa espécie. Né? Depois de ser essa espécie, eu preciso ainda me tornar humano. Eu preciso sofisticar essa espécie do ponto de vista do que eu tenho dito, do que eu tenho mais enfatizado nessas comunicações, em termos de uma inteligência moral. Eu também preciso me tornar moralmente inteligente. Então, esse é o projeto da era axial. E nisso, portanto, o que está sendo aí promovido é o humano, um aspecto humano. E para isso, a doçura se torna um recurso interpessoal, um recurso individual, né, numa forma de como foi já dito, de eu poder fazer renúncia à minha força física, a renúncia à minha força de autoridade, a renúncia de minha força física, a renúncia de minha força de autoridade, fazer renúncia de minha agressividade. Né? Então, nesse aspecto, é um recurso individual e também é um recurso interpessoal que serve na promoção do desenvolvimento do outro e no desenvolvimento das relações interpessoais. Então, ela contribui para o humano. A doçura torna a humanidade mais humana. Então, é nisso que desemboca, né, desembocam essas considerações de que a doçura torna a humanidade mais humana. Por isso que eu digo, exagerando e afirmando a era axial, que ela estava justamente promovendo especialmente a virtude da doçura. Preocupado então com a crescente violência que se destacava no momento da história onde os grandes agrupamentos humanos se formavam, né? A capacidade de gerar riquezas, e então isso elevava a ambição e elevava a violência também. Então a doçura é a força virtuosa que contém essa agressividade. E, de novo, isso faz dessa virtude propriamente uma virtude. Essa é a força da virtude da doçura, conter a agressividade. Então, essas foram as 5 características da virtude da doçura, aquela virtude que está entre a irascibilidade, entre a ira, a raiva extrema, então agressiva, e entre a frouxidão, que é uma incapacidade de agir, de fazer, de implementar alguma coisa. Então, entre essa frouxidão, né, e entre uma tal agressividade, a gente encontra então a doçura, que é uma capacidade de agir, mas com delicadeza. Essa virtude, à medida que eu passei a estudá-la mais profundamente, eu fui percebendo quão encantadora é essa virtude, justamente pela sua, vamos dizer assim, por sua proposta, né, de mais bem acabar o humano, né, de poder lapidar o humano, de poder tornar o humano, inclusive, mais inteligente, dado que essa virtude promove as relações interpessoais, promove, como eu disse, a escuta, promove a comunicação. Então, é uma virtude moral, é uma habilidade moral muito especial, que vale a pena tentar, né? Justamente também para
eliminar ou diminuir, conter uma espécie de um viés, né, que nos leva, às vezes, a pensar a doçura como sendo uma espécie de uma fraqueza. É justamente o contrário. Diante da virtude da doçura, a agressividade e a violência, elas que são fraqueza. Né? Essa é uma visão, além de sofisticada, uma visão belíssima em termos de beleza ética. Né? A violência e a agressividade são fraquezas no sentido de que eu sucumbo, né? Eu sucumbo à irascibilidade. Eu, de repente, sem querer, me vejo agredindo. Ou querendo, planejando, eu decido agredir porque eu não tenho, antes de tudo, a capacidade de compreender. Né? Eu não tenho capacidade de compreender, não tenho capacidade de negociar. Nesse ponto, é interessante também dizer que há limites para a doçura. Então, justamente quando eu associo a, a doçura, a virtude da doçura, a virtude da tolerância, aí é importante dizer que há limites. E o que vai colocar limites para a doçura é justamente a virtude da tolerância, porque a virtude da tolerância ela está atenta a toda ação que pretenda eliminar a própria tolerância. Então, o limite da tolerância é a percepção de que há uma força periculosa ou capaz de periculosidade, ou seja, uma força que é perigosa e tem, para expressar melhor, que tem a capacidade de ser efetiva, uma periculosidade efetiva. A tolerância precisa observar isso e aí não tolerar essa periculosidade efetiva. E, portanto, essa tensão da tolerância, aquilo que pode eliminar suas próprias condições de existir da tolerância, essa atenção da tolerância coloca o limite para a doçura, né? Para que a doçura não exagere, né? Não exagere na sua renúncia à força e à violência. Então, quando Simone Weil concebeu aquele projeto de levar enfermeiras para o fronte para cuidarem tanto de soldados alemães quanto de soldados franceses, ela quis que esse projeto chegasse a De Gaulle, e De Gaulle, é claro, não quis saber nada desse projeto, né? Porque parecia justamente exagerado. Então eu cito essa situação de Simone Weil porque é uma história que esclarece bastante, né, e justamente no seu exagero, né, ela esclarece bastante o que é a força como potência, o que é a potência, o que é a coragem da virtude da doçura. Mas nesse ponto é interessante também mencionar como que também é um exagero, né? Porque não poderia haver, e aí eu falo isso pensando na concepção de Gaulle, não poderia haver qualquer tolerância ao inimigo. O inimigo precisava ser eliminado. É como Krishna falando para Arjuna lá no Bhagavad Gita que aquele outro grupo incorrigível, por gerações incorrigível, precisava também ser eliminado, né? Era imprescindível dar um basta àquela organização disposta apenas a fazer o mal. Então, isso também é o caso do nazismo. Então, De Gaulle tem essa postura firme em relação aos nazistas, como também o Churchill. E então Simone Weil exagerava na sua concepção de doçura, por mais que ela pensasse isso como uma estratégia simbólica e política,
mas na ação aquilo era um exagero. Então, a tolerância é a virtude que coloca limites para os exageros da virtude da doçura. Mas eu quero, sobretudo, terminar dizendo que a doçura, a virtude da doçura, revela a fraqueza da agressividade e a fraqueza da violência. Então, eu fico por aqui esperando que essa virtude, que essa exposição sobre a virtude da doçura tenha sido clara e seja e pareça útil para você, e você sinta como ela sendo útil, especialmente porque ela te inspira e porque ela te ajuda a se observar para procurar colocar mais doçura na sua vida, no seu comportamento, nas suas relações. Como eu disse, eu fiquei encantado por perceber os detalhes, né, as características dessa virtude, e eu já a elegi como sendo uma das virtudes mais especiais para mim, né? É claro, certamente, em função dos meus próprios defeitos. Então, tá bem, querida pessoa, paro por aqui e, como eu disse, espero que você se sinta gratificado por essa comunicação. Muito obrigado, até a próxima.